Você acredita no conceito de família perfeita? Ou que é possível se ter felicidade na relação entre um casal ou pais e filhos? O programa de hoje analisa o que a Bíblia fala acerca da família, essa instituição antiga, mas tão debatida em nossos dias. Fique conosco, você é o nosso convidado. Palavra de Esperança começa agora. Olá, meus amigos do Palavra de Esperança. Estamos aqui de volta para esse quadro que você já conhece, Na Palavra, onde recebemos perguntas de nossos amigos e respondemos essas perguntas baseado na Palavra de Deus, a Bíblia. Vamos então à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é a seguinte: a família é algo que foi instituído por Deus? Sim, a família é algo que foi instituído por Deus, sim. A Bíblia relata a semana da criação e disse que no sexto dia Deus criou o homem. Antes de criar a mulher, Deus deixou o homem algum tempo só, para que ele sentisse por ele mesmo a falta de uma companheira que lhe fosse idônea, de acordo com a linguagem da Bíblia. E no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, nós lemos: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui Deus, com estas duas palavras, ele está dizendo que está criando para o homem um complemento, que é a mulher, e também uma auxiliadora que seria, no caso, uma duplicata. Portanto, Deus fez a mulher e agora Deus abençoou o casal, Adão e Eva, e Deus estabeleceu a família. No primeiro capítulo, Deus já havia dito para ambos: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e submetam a terra. Portanto, no plano de Deus, a família tem uma origem maravilhosa e é através da família que Deus deu a bênção principal para que a humanidade enchesse todo o planeta Terra e povoasse a terra. E a Bíblia disse que Deus fez isso dando um sono para Adão, fazendo uma cirurgia, tirando uma das suas costelas, preencheu o lugar com carne, e dessa costela ele fez a mulher. E o verso 24 de Gênesis capítulo 2 conclui: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, a família tem esta origem, uma origem maravilhosa. E a família é a célula máter da nossa sociedade e foi criada por Deus. A origem da família é em Deus. E aqui na Bíblia está o relato de como isso aconteceu. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. O que a Bíblia fala a respeito do divórcio? No Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo 19 o relato de que alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram: é lícito ao homem dar divórcio à sua mulher? Jesus respondeu e disse que Deus no princípio criou homem e mulher e disse: o que Deus uniu não separe o homem. Então eles disseram: mas Moisés mandou dar carta de divórcio, referindo-se à lei do Antigo Testamento na sociedade de Israel. Então Jesus disse que foi pela dureza do vosso coração, ele diz no verso 9, que Moisés vos permitiu. Moisés não mandou dar carta de divórcio, mas ele permitiu que em algumas circunstâncias o divórcio poderia acontecer entre o casal na sociedade de Israel. Mas ele permitiu, e Jesus disse que isso por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. E agora Jesus no verso 9 acrescenta: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Portanto, Jesus está dizendo aqui que a única razão que uma pessoa pode separar da outra e ter o direito de casar de novo é por causa da traição do voto conjugal através do adultério, quando ocorre uma relação sexual ilícita. E mesmo assim, Jesus não está mandando, neste caso, realizar o divórcio. Pelo contrário, Jesus mostra, Jesus incentiva e Jesus dá poder para que a parte ofendida ou traída possa perdoar a outra parte, desde que ela se arrependa realmente e corrija do seu erro. Portanto, o divórcio não estava no plano original de Deus. O plano original de Deus é que a família seja constituída e viva perenemente, inclusive pela eternidade.
Muito obrigado pela pergunta. Continue assistindo o programa Palavra de Esperança. No próximo programa, a gente vai estar aqui e vai se ver de novo. Programa Palavra de Esperança hoje falando sobre família. Isso mesmo, família. Então dá tempo de você pegar a sua família, trazer ela para o sofá e acompanhar esse lindo programa. E para você que está em casa, trouxemos uma pessoa muito especial para nos ajudar com esse tema, no nosso bate-papo aqui. É o pastor e professor Wallace Barbosa. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no Palavra de Esperança. É uma alegria. Pastor, você trabalha em qual local? Qual é a sua atividade? Eu trabalho aqui no IASP como diretor-geral dessa instituição, NASP Hortolândia. E aqui temos 6.000 alunos, da educação básica até o ensino superior, e aqui estamos. O IASP é mais conhecido atualmente hoje como NASP Campus Hortolândia. É o NASP Campus Hortolândia. Campus Hortolândia. Isso. O NASP tem quantos campos? 3 campos. 3 campos. Um que fica em Engenheiro Coelho, um em São Paulo e um aqui em Hortolândia. E só aqui tem 6.000 alunos? Só aqui tem quase 6.000 alunos. Uau, que maravilha. Com os cursos livres tem um pouco mais, mas 6.000 alunos. Deve ser um desafio trabalhar com essa moçada. É desafiador, mas é uma bênção. Que bom. Pastor, muito obrigado mais uma vez. E nós estamos falando sobre família. Nós sabemos que o senhor é um especialista em família, tem ajudado muitas famílias, assim, em alguns assuntos, diversos assuntos. E nós gostaríamos de saber o seguinte, pastor. Pois não. Existe um padrão para a família? E se existe esse padrão, qual é esse padrão da família ideal? A gente tem que entender algumas coisas, pastor. Primeiro, que Deus ama todas as pessoas. Não importa se a sua família hoje está composta de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, se você está sozinho, Deus ama todas as pessoas. Sim. Porém, há um padrão que Deus estabeleceu. Né? Tudo na vida tem padrões e Deus estabelece os padrões para nós. Então Deus estabeleceu o pai, a mãe e os filhos. Né? Então esse é o padrão que Deus criou, estabeleceu. Porque dentro desse formato que Deus planejou, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem a sua participação, cada um é fundamental. Família exige então ter um pai, uma mãe e os filhos. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão que Deus criou. Ok. Pastor, agora me diz uma coisa. Na sociedade que nós vivemos hoje, como nós podemos... Porque a sociedade hoje tem apresentado, fora desse padrão, várias outras formas da pessoa... Ok. Né? Como nós podemos ajudar os nossos filhos a entender esse padrão de Deus? O grande desafio que a família tem, que os membros da família têm que entender, é que eles precisam viver bem. Né? Então, quando a família vive mal, então a criança, o adolescente, assim, esse modelo não é um modelo bom, porque eu me sinto mal, aqui é ruim, aqui não é bom. Então, o grande desafio da família é encontrar uma forma harmônica de viver, com aceitação, com entendimento, onde cada um tem seu papel, cada um tem sua responsabilidade. E aí, vivendo de uma forma harmônica, a criança cresce percebendo que aquilo é bom e daquela forma é boa. Quando é ruim, eu quero ir para outros caminhos. E nesses outros caminhos é que as coisas podem se complicar. Agora, você trabalha com família há quanto tempo, pastor? Há 25 anos. 25 anos. E você percebeu alguma mudança nesse muito período? grande, muito grande. Tanta mudança no formato das famílias quanto nas pessoas. Até porque a sociedade está em mudança constante. Em mudar a sociedade, em mudança, a gente também vai mudando. Agora, o que eu tenho que entender é que eu posso mudar muitas coisas na vida, mas eu não posso mudar os princípios e valores. Porque princípios e valores que Deus estabeleceu, eles são eternos para poder dar segurança, para poder gerar harmonia, para poder gerar uma educação e um formato correto para se viver. Agora, eu posso mudar o formato da minha casa, eu posso mudar o carro, eu posso mudar até a roupa, né? As cores mudam, eu posso mudar muitas coisas, o estilo de usar meu óculos, o cabelo, eu posso mudar tanta coisa. Mas os valores e padrões, não, esses são eternos, são perenes. A gente se sente bem onde a gente conversa, onde a gente tem liberdade para dizer, liberdade para ouvir. Então, uma boa conversa, uma boa comunicação é fundamental para eu me sentir bem. Se uma conversa com você é muito gostosa, é muito boa, eu quero estar perto de você. Se a conversa com você é ruim, não quero estar perto de você. Né? Companheirismo é bom. A família tem que criar momentos de companheirismo. O que é companheirismo? É fazer coisas juntos. Algumas famílias vão para um cruzeiro
fazer um cruzeiro, é uma beleza. Mas eu não posso ir para o cruzeiro, mas eu posso pegar a minha família e ir lá no sítio do meu tio e ficar lá 3, 4 dias. Eu não posso ir no sítio do meu tio, mas eu posso tirar um final de semana para ficar em casa, fazer um acampamento dentro de casa com as minhas crianças. O importante não é onde eu vou estar. É passar tempo com a família. O importante é criar momentos de companheirismo, de fazer coisas juntos, né? É uma coisa importante. Uma outra coisa importante e fundamental é ser coerente. Sim. Né? Então, o pai e a mãe viverem de forma coerente, especialmente agindo em harmonia um com o outro e agindo com respeito. Né? Uma coisa interessante que você pode fazer, você é casado, né? Sim. Então, quer dar um presente para o seu filho? Ame a mãe dele. Olha que coisa fantástica. É o melhor presente, a criança, né? A pessoa que ela mais ama quem é? A mãe. Você trata a mãe com carinho, com respeito, com amor, é um presentaço para o seu filho. Agora, a sua esposa pode dar um presente para o seu filho também, o que é? Tratar você com respeito, com amor, com consideração. Então, essas atitudes dentro de casa, elas são fundamentais. Né? Então, a gente às vezes trata com grosseria, com estupidez, porque está nervoso, está chateado. Isso acontece. Então, eu tenho que ter domínio próprio para criar essa ambiência gostosa na minha casa. Muito bom. Pastor, muito obrigado por ter participado conosco aqui no Palavra de Esperança. E fica o convite, tá bom? Próximos programas, ou nos próximos programas, nós vamos convidá-lo de novo para nos ajudar com assuntos semelhantes a esse de família. Será uma alegria. E você fica agora com o pastor Robson Menezes, trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para você e para sua família, é claro. No dia 29 de março do ano de 2008, no edifício London, na cidade de São Paulo, Isabela Nardoni foi arremessada do 6º andar pelo pai e a madrasta, segundo as investigações policiais. Essa história causou uma grande comoção nacional, gerando indignação nas pessoas, confrontando a todos nós devido à fragilidade dos laços familiares. Situações de abuso, violências domésticas, casamentos desfeitos, filhos rebeldes, pais inconsequentes são reflexos de uma sociedade doente. O programa Palavra de Esperança vai falar hoje sobre a necessidade de se quebrar o silêncio diante desses problemas familiares e quais são os cuidados que devemos ter nessas situações. Acompanhe conosco, a partir de agora, esse assunto tão importante. Já aconteceu de você viver um momento maravilhoso, como uma viagem, uma festa ou uma reunião com os amigos com muita risada e ser logo a seguir surpreendido por uma notícia ruim? Como se diz, ir do céu ao inferno, viver a felicidade para logo então experimentar o sofrimento? O sargento da Marinha, Fábio Jefferson, de 33 anos, estava comemorando o seu casamento com Geise no dia 18 de novembro do ano de 2012, no Rio de Janeiro, quando tropeçou ao sair da festa e caiu sobre um copo que estava no seu bolso, e os cacos cortaram a veia femoral, por onde passa todo o sangue que vai da perna para o coração. Ele morreu antes mesmo de chegar no hospital. A festa terminou em luto. Jesus passou por uma situação bem parecida. Ele havia se retirado com os seus discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, para um momento de oração. Era algo tão especial para aqueles que estavam ali, porque eles testemunharam a visita de 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. O encontro foi tão especial que até mesmo a voz de Deus foi ouvida naquele lugar. E Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Tudo estava indo tão bem que a sensação dos discípulos era de ficar ali para sempre. Existem momentos que a gente gosta tanto que não queria nunca que acabassem, mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? A história que vamos lembrar hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e conta a cura de um jovem possesso de um espírito do mal. Ela aconteceu depois desse episódio tão interessante na vida de Jesus, a transfiguração diante dos seus discípulos.
A vida do mestre era dividida em duas partes. Ele gastava tempo orando, na maioria das vezes sozinho, e depois gastava tempo também no convívio das pessoas. Quando ele desceu do monte, o clima de alegria mudou. Ele foi procurado por um pai claramente alterado, que logo apresentou a razão do seu desespero. O seu único filho tinha um problema muito sério. Ele era dominado por um espírito maligno que o levava a gritar, a se machucar, ficando fora de controle. Dá para você imaginar o que esse pai sofria ao ver o seu querido filho passando por isso? Dá para você entender como a vida dessa família era fortemente impactada pelo que acontecia com o único filho daquele lar? Pais desesperados tomam atitudes extremas. Maria, uma sapateira de 36 anos, estava próxima ao poço onde coletava a água da chuva para usar em sua casa, quando foi surpreendida pelos gritos do seu filho Gabriel, de 7 anos, que havia caído naquele lugar. Quando ela chegou perto e, ao observar aquela cena, ela entrou em desespero ao ver o seu pequeno filho lutando para não afogar. Ela não sabia nadar, mas não pensando em si mesma, ela se atirou para tentar salvar o filho. Eles afundaram um pouco, mas depois, quando vieram à superfície, ela conseguiu segurar o filho com o braço e com a outra mão se agarrar a um vergalhão na parede, esperando assim ser socorrida por 2 pessoas que vieram e tiraram os 2 dali. Existe um espírito de desespero presente na realidade da família brasileira. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de agressão e a cada 8, um menor é abusado. 2/3 dos abusos são praticados por pessoas conhecidas e mais de 50% dos casos acontecem a menos de 1.300 metros da própria casa. E o que preocupa muito é que apenas 2% dos casos de abuso cometidos por parentes próximos são denunciados à polícia. Existe um espírito maligno assombrando os lares de todos nós. Satanás, o inimigo de Deus, sabe que se ele destruir o núcleo mais importante da sociedade, que é a família, ele vai destruir a nossa cidade, o nosso país e fatalmente toda a humanidade. O pai da história de hoje, do milagre, ele estava desesperado, porque até aquele momento o seu filho, que sofria de um espírito maligno, não podia ser ajudado por nada nem ninguém. Até mesmo os discípulos não conseguiram fazer alguma coisa por ele. Mas quando ele estava diante de Jesus, ele finalmente encontrou o objeto da bênção e do milagre. Apenas Jesus pode oferecer esperança para aqueles que sofrem com a sua família num estado tão triste como deste homem. Rachel Edwards dirigia o carro com seus 2 filhos quando perdeu a direção e caiu num lago na região nordeste da Inglaterra. Enquanto o veículo afundava, ela conseguiu escapar pela janela e, depois de tomar fôlego, voltou para tomar a decisão mais importante da sua vida. Qual dos 2 filhos ela escolheria salvar? A menina de 2 anos ou o filho de 16? Ela rapidamente conseguiu tirar o cinto da cadeirinha onde estava a menina e voltou com ela à superfície. Mesmo mergulhando depois, ela não conseguiu salvar o seu filho. Alguns meses depois, em entrevista a um repórter, ela afirmou que não havia passado um único dia sem que pensasse como poderia ter salvado os 2. A agonia dessa mãe se parece muito com o sentimento de impotência que muitos têm diante dos problemas familiares. Você já tentou de tudo e ainda assim não tem paz na sua família? Será que você hoje está passando por uma turbulência na sua vida? Se você está assim, talvez você entenda muito bem a história daquele pai, daquele homem que não tinha paz na sua casa. Ele havia tentado de tudo, mas havia fracassado. A única esperança, a última esperança, era Jesus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Se a única esperança ou a última esperança da sua vida é Jesus, lembre-se,
Para Ele não existe nenhuma impossibilidade nas suas promessas. Ele pode restaurar a harmonia, a paz da sua casa. Na Bíblia, encontramos um Deus extremamente preocupado com o bem-estar das pessoas, demonstrando compaixão para com aqueles que são solitários, os doentes, os enlutados. Isso porque Deus se importa muito com a família. Talvez você tenha uma história diferente, uma história de dificuldade, de tristeza. Mas eu queria te lembrar que as coisas ruins deste mundo não devem tirar de você a vontade de buscar em Deus a resposta para os seus problemas. Lembre-se que todas as pessoas que procuravam por Jesus encontravam alívio para os seus anseios. Na história de hoje, nós não sabemos como a família viveu depois desse encontro com Jesus, mas uma coisa é certa: este encontro foi suficiente para fazer com que tudo fosse diferente a partir daquele instante. Está você disposto hoje a entregar o comando da sua família para Jesus e permitir que Ele traga paz, restauração, da alegria? Chegou a hora de você fazer isso. Você está disposto a permitir que Ele opere em você agora? Então ouça essa música. Tenho certeza que Jesus vai falar com você mais uma vez. Sei que estarás aqui, sempre que eu precisar de ti, sempre que a minha voz ouvir. Não há prazer maior que a tua companhia, meu Senhor, em saber que olhas para mim. Eu quero ser pra sempre teu, sentir em mim o teu amor. Me entrego hoje em tuas mãos e então viver por ti. Concede tua paz, ó meu Senhor. Faz-me teu servo, Deus, ungindo minha vida com tuas mãos, mostrando para mim tua direção. Eu quero ser pra sempre teu, sentir eu viverei
As dificuldades do casamento, a educação dos filhos e os problemas, de forma geral, devem ser apresentados a Deus, porque somente Ele tem condição de resolver a nossa dificuldade. Eu queria dizer para você que chegou a hora de assumirmos o nosso compromisso de entregar a Ele o controle da nossa família. Você está disposto a fazer o que aquele pai fez? Então a gente tem que fazer duas coisas agora. Primeira, reconhecer que existem problemas que fogem do nosso alcance de resolução e que a gente precisa então pedir ajuda. Você está disposto, amigo? Você está disposta, amiga, a pedir ajuda nesse instante? A segunda coisa, então, é entregar a Deus o comando de todas as coisas da nossa família. E é exatamente isso o que a gente vai fazer agora. Feche os seus olhos para a gente falar com o nosso Pai em oração. Querido Deus, estamos buscando nesse instante a Tua ajuda porque queremos que a nossa família seja transformada. Aceita o comando da nossa casa, do nosso lar. Perdoa, Senhor Deus, todas as falhas que cometemos como maridos, como esposas, como filhos, como pais. Nós queremos que a paz reine no nosso lar e pedimos que Jesus seja o nosso grande mestre e Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O programa Palavra de Esperança fica por aqui. Espero que você tenha gostado deste importante estudo da Palavra de Deus. Se você deseja falar conosco ou conhecer mais os bastidores do nosso programa, entre no facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Ficaremos muito felizes de recebê-lo. No site www.encontreumagreja.com.br você vai achar uma bem próximo da tua casa. E por hoje é só. Eu espero revê-lo no próximo Palavra de Esperança. Até lá!